Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você pergunta se um judeu convertido passa a fazer parte da igreja, que é o corpo de Cristo. E se assim for, você indaga o que aconteceria para os judeus que morreram antes da formação da igreja na terra ou depois do arrebatamento da igreja para o céu. A palavra diz em 1 Coríntios 10:32, não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Portanto, Deus reconhecendo aqui 3 classes de pessoas no mundo. Você pergunta ainda, perderiam eles a chance de morarem no céu? Bom, vamos responder então. Você ainda tem mais uma dúvida, não teriam sido escolhidos antes da fundação do mundo, como todos os salvos da presente dispensação? Ou teria o judeu convertido hoje 2 passaportes, um para morar na igreja e da promessa feita a ela? Bom, essas todas são as dúvidas que você enviou. A sua pergunta é complexa, mas eu vou começar dizendo que sim, um judeu convertido a Cristo passa a ser identificado por Deus como membro do corpo de Cristo, que é a igreja. Deus enxerga 3 classes de pessoas, como naquele versículo que eu citei, judeus, gentios e igreja de Deus. Qualquer passa a ser vista como fazendo parte da igreja de Deus. Deus sempre salvou por graça judeus e gentios, em todas as eras e dentro do conhecimento que cada um tinha de Deus. No Antigo Testamento, a salvação para um judeu significava não morrer. É isso que ele entendia por ser salvo. Não morrer, permanecer vivo. Porque quem guardasse a lei viveria por ela. Era essa a promessa da lei. A lei, todos morreram. Desses, os que se reconheceram incapazes e espíritos e almas estão neste exato momento no céu, aguardando que os seus corpos podiam olhar para o Salvador e crer naquele que eles viam, que eles enxergavam. E não crendo, isso era motivo suficiente para destinar à perdição muitos daqueles judeus, principalmente os religiosos. Resumindo, os judeus que creem. A partir de Atos capítulo 2, qualquer judeu que creia em Jesus já não é visto como judeu, por Deus, não é? Mas como membro do corpo, originárias dessas diferentes classes de pessoas. Judeus, gentios e igreja. Mas mesmo no atual período, existem salvos que não fazem parte da igreja por incapacidade, como é o caso dos abortivos, das que não creram em Jesus como Salvador, confessaram como Senhor. Na passagem do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, em Efésios 3,15, família nos céus. No original, no texto original, o sentido é do qual toda a família, ou cada família no céu, indicando essas diferentes classes de pessoas que têm famílias diferentes. Quando a igreja for arrebatada, ficarão na terra judeus e gentios ainda incrédulos, que nunca ouviram com clareza o Evangelho. Ficarão também nascidos de novo. Está assim, de gente assim. Estes farão parte da grande arrebatamento de todas essas religiões por aí, com seus templos, com seus cultos, com seus pós-arrebatamento da igreja. Os que nunca escutaram com clareza e assim não puderam contestar ou rejeitar, terão chance de crer no Evangelho do Reino que judeus convertidos nessa época irão pregar. Aí a pregação era arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus, no fim dos 7 anos após o arrebatamento da igreja. Os que se converterem nesse período após o arrebatamento da igreja entrarão no reino terrestre, aqui no chão, na terra. Dentre eles, muitos que morrerão antes pelo martírio e irão para o céu constituindo outra classe, para depois ressuscitarem e poderem habitar no reino de Cristo. Visite respondi.com.br. Visite 3minutos.net.